Olá, paz e graça a todos que nos conseguem agora assistir. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube, nosso canal Pastor João Mussumba. Estou passando para deixar uma palavra abençoada para a sua vida e também quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal agora. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos com mais alguém, deixa aqui o seu like e deixe também o seu comentário, pois assim o YouTube consegue perceber que o nosso conteúdo, o nosso assunto é relevante e eles podem então sugerir para outras pessoas também assistirem e dar muito mais relevância ao nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, nós somos o Ministério Internacional da Liberdade, uma bênção para as nações. Ok, como ia dizendo, no dia de hoje eu quero começar a deixar uma palavra para o seu coração e esta palavra está conectada ao livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 24. O tema para a nossa meditação de hoje, para o nosso devocional hoje, é sobre o mistério da unção e a sinceridade. O ministério ou o mistério da unção e da sinceridade. Quero poder falar com os irmãos, mas antes, como de hábito, vamos ler a nossa Bíblia Sagrada no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Os irmãos podem então acompanhar aí mesmo no vosso ecrã, enquanto faremos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Eu vou repetir a leitura. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. O que é que o pastor hoje quer falar? Eu quero falar que existe uma grande influência entre a unção, existe uma grande influência entre a unção e a sinceridade. A unção nós sabemos que é, na verdade, a capacitação divina para o trabalho. A unção é o poder do Espírito de Deus que desce sobre a vida de um crente, de um servo, de uma serva, que o capacita para fazer o trabalho, para a realização do trabalho. O que quer dizer que a unção ela é representada em capacitação, habilidade e competência. Ou seja, toda pessoa que é ungida por Deus, que recebeu a unção de Deus, ela está completamente habilitada, capacitada para o exercício da graça e do ministério que Deus colocou na vida dela. E qual é a influência da sinceridade debaixo da unção que nós recebemos? Pastor, o que a sinceridade tem a ver com a unção de Deus na nossa vida? O que a sinceridade tem a ver com, por exemplo, a graça que Deus colocou sobre a nossa vida? Queridos, tem tudo a ver. Aliás, não nos esqueçamos que diz a palavra que Deus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é uma das características, é um dos atributos principais do próprio Deus. Então, quando falamos da verdade, nós estamos a falar de uma das qualidades, das características que mais identificam a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade ela está interligada com a sinceridade. A sinceridade é nada menos ou nada mais do que a manifestação da verdade. E o que a sinceridade tem a ver com a graça que Deus colocou em nossas vidas? São Paulo, ao terminar essa epístola aos Efésios, ele começa a dizer que a graça esteja com todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com aqueles que amam. Primeiro,
A graça, ela permanece e ela é atraída pelo amor que nutre no coração de uma pessoa. Quanto mais alguém ama Jesus, quanto mais alguém ama a palavra, quanto mais alguém ama Deus, mais da graça essa pessoa recebe. Mas há um porém, há um mistério aqui para que a graça flua com impacto. Vocês já se perguntaram por que nem todos os servos conseguem brilhar na graça que Deus lhes deu? Nem todo homem que foi chamado por Deus consegue ter o impacto que deveria ter. Por que alguns ungidos, por exemplo, brilham e outros não? Por que alguns servos causam impacto e outros não? Por que algumas servas conseguem ter um grande ministério e outros não? Alguns, se calhar, vão poder responder, pastor, porque alguns oram mais do que os outros, porque alguns meditam mais do que os outros, porque alguns jejuam mais do que os outros. Mas tudo isso faz parte do pacote. Mas há um ingrediente que se tem esquecido nesses últimos dias: a sinceridade. O que faz, o que Paulo está a dizer, a graça esteja com aqueles que amam ao nosso Senhor com sinceridade, o que nos dá a entender que a graça, ela é atraída pela sinceridade. O que é que acontece? Há muita gente chamada, há muitos profetas chamados, há muitos pastores chamados, há muitos apóstolos, evangelistas e doutores, mas eles não conseguem resplandecer, não conseguem manifestar a graça sobre eles, exatamente porque falta este quesito, a sinceridade. Falta a verdade no coração dessas pessoas. Por isso, se você for um servo na obra de Deus, ou seja, qual for a área que Deus lhe chamou para funcionar, você vai notar que no meio de tanta multidão, só alguns se destacam, só alguns brilham, só alguns resplandecem e só alguns são verdadeiramente usados por Deus. Por quê? Porque a graça, ela não escolhe pessoa, mas a graça, ela escolhe a qualidade do coração que deve ser manifesta. Ou seja, a graça para o ministério, a graça para o trabalho, o impacto daquilo que nós fizemos em Deus é muito influência da verdade que habita em nosso coração, da sinceridade. Quer dizer que servir a Deus, mas sem a verdade aqui, servir a Deus, mas sem a sinceridade de coração. Sabe por que Davi foi um homem ungido e muito usado por Deus e teve o impacto que teve, apesar dos pecados que ele cometeu? Porque Davi era um homem sincero. Então a graça, ela anda com a sinceridade. A unção, ela anda com a sinceridade. Quanto mais sincero você for, mais da graça se manifesta sobre ti. Existem pessoas que não oram como tu oras, que não jejuam como tu jejuas, que nem têm o tempo de devoção como tu tens, mas eles são fortemente usadas por Deus. São exaltadas por Deus e o que elas fazem, por mais pequeno que seja, elas causam impacto. Por quê? Porque a sinceridade é a chave do impacto da graça que a gente recebe. Por isso, hoje eu quero lhe convidar a não apenas orar, a não apenas meditar na palavra, a não apenas fazer formações teológicas, mas também a trabalhar o teu coração debaixo da sinceridade. Se você é cantor, se você é pregador, se você é profeta, evangelista, pastor, não importa o seu posicionamento ou a sua função no corpo de Cristo, seja sincero e mais da graça você vai receber. E não se esqueçam que diz a palavra, que Deus abate os exaltados, os soberbos, mas Ele dá mais graça aos humildes. Que Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Este é o nosso devocional para o dia de hoje. Fique atento aqui no nosso canal, no Facebook, no Instagram. Teremos sempre vídeos todos os dias para abençoar a sua vida. Este foi o nosso devocional sobre os mistérios da unção e da sinceridade. Paz e graça a todos vocês. Continuem sendo uma bênção